e fala: eu quero. Ele tinha tudo para andar, para receber o melhor de Deus. Se você quiser receber o melhor de Deus nessa terra, e nós estamos somente falando de bens espirituais, seria muito egoísta se eu falar que Deus só tem bênçãos espirituais para mim e para você. Não, muito pelo contrário, Deus também tem bênçãos materiais. Mas para eu receber o melhor de Deus, eu tenho que fazer aquelas 4 coisas ali. Eu tenho que ouvir, andar, fazer e guardar. Se eu quiser receber o melhor de Deus, se eu quiser receber bens espirituais, se eu quiser receber bens materiais, eu não recebo nada de Deus se eu não fizer essas 4 coisas, sem ordem cronológica, é claro. Eu tenho que primeiro ouvir a palavra de Deus, andar na palavra de Deus, fazer o que Deus está mandando eu fazer e guardar a palavra de Deus na minha vida. Quantas pessoas escutam a palavra de Deus, mas não colocam em prática. E ele luta para receber a bênção de Deus e não recebe. Porque Deus fala com ele: não. Como que Deus vai abençoar uma pessoa que em primeiro lugar tem que ouvir a palavra de Deus e colocar em prática? E se ele não colocar em prática, ele pede e Deus responde: não. Mas não que Deus seja ruim, não que Deus está privando nós de recebermos a bênção. Ele está fazendo isso, sabe por quê? Para cumprir a palavra dele na nossa vida. Deus é fiel e Ele zela sobre a sua palavra para cumprir. Ele luta, Ele zela sobre a sua palavra para cumprir. Se eu ouvir a palavra de Deus e não obedecer a palavra de Deus, sabe que eu sou um ouvinte esquecido, então eu estou negligenciando contra a palavra de Deus. Então como eu vou receber o melhor de Deus? E não é só bens espirituais, é bênçãos também materiais. Para eu receber o melhor de Deus nessa terra, eu tenho que ouvir e praticar toda a palavra de Deus. Quem pode falar um aleluia mais alto? Aleluia! Porque isto é verdade, isto é verdadeiro. Como que eu vou receber o melhor nessa terra? E Jeroboão tinha tudo para ser abençoado. Ele tinha essas 4 palavras que ele deveria guardar. Ele tinha essas coisas que ele deveria cumprir na vida. Mas de repente, Jeroboão, ele começa a entrar por um caminho que não agradava a Deus. E ele andar por esse caminho e não agradar a Deus, aquelas 4 coisas ali caiu por terra. É a mesma coisa de não ter falado nada com ele. Chegou diante do espelho, ele olhou, ele pintou o cabelo, de repente ele saiu ali, esqueceu. Quantas pessoas são assim, ou escutam a palavra de Deus, mas não colocam em prática? E Jeroboão foi uma dessas pessoas. Deus falou com ele: se você ouvir as minhas palavras e colocá-las em prática, se você andar nos meus caminhos, na reta justiça, e se você fizer tudo quanto eu vos mando, e se você guardar a minha lei, os meus mandamentos no teu coração, como eu fui com Davi, assim eu serei contigo e te abençoarei. E eu quero a bênção de Deus na minha vida. Quem quer? Quem quer a bênção de Deus, fala: eu quero. Mas será que você é capaz de fazer isso que Deus está te mandando? Será que eu sou capaz de fazer tudo que Deus está me mandando? Guardar 4 palavras: andar, fazer, guardar e ouvir. Jeroboão tinha tudo. Deus tinha falado com ele. Agora Jeroboão entra por um caminho da preocupação. História da Bíblia. Ele entra por um lado da preocupação. Se ele tinha tudo para ser abençoado, ele não tinha que andar preocupado. Ele não tinha que fazer outras coisas a não ser obedecer a palavra de Deus. Tem muitas pessoas que Deus mostra o caminho para ele, que o caminho da vitória, da bênção, da prosperidade. Então ele anda preocupado. Não tem que andar preocupado, basta fazer o que Deus manda fazer. Se você está andando nessa vida com algum tipo de preocupação, essa preocupação não é sua, ela tem que sair em nome de Jesus. Porque basta eu cumprir a palavra de Deus, basta eu andar na lei do Senhor, basta eu ouvir, andar, fazer e guardar.
Porque o princípio para eu receber é a minha vitória. E ele começa a ter preocupação. Ele começa a ter preocupação. Como que eu vou alcançar novos reinos? Como que eu vou... Olha a preocupação que entrou no coração de Jeroboão. 2. Como que eu vou alcançar algo se eu tenho poucos soldados? Como eu vou alcançar a minha bênção, a minha vitória, se eu não consigo fazer o que Deus está me mandando fazer? Ele entra por lá da preocupação, por causa de poucos soldados. Ele vai guerrear. 800 mil soldados contra 400 mil soldados. Isso é tremendo. Tinha tudo para ganhar. Mas, por não ouvir, cumprir, guardar, fazer e guardar a palavra de Deus, e fazer o que Deus estava mandando, ele perdeu a guerra. Tem muitas pessoas que têm tudo para alcançar o melhor de Deus. Tem tudo para ir adiante, para conquistar. Mas sabe de uma coisa? Ele perde. Ele tem uma família abençoada, tem um casamento abençoado, tem um lar abençoado, um bom emprego, tem uma igreja maravilhosa, tem um ministério maravilhoso, mas ele começa a fazer coisas que não agradam ao Senhor. Ele até sabe que tem condições, mas por não fazer o que Deus está determinando ele fazer, ele se perde no meio do caminho. Tem muitas pessoas, meu querido, que está perdendo-se no meio do caminho. Tem muitos crentes que estão se perdendo no meio do caminho da sua trajetória evangelística. Sabe por quê? Ouve e não guarda, não anda, não faz e não guarda a palavra de Deus. Ele não cumpre a palavra de Deus. Jeroboão entrou por um caminho da preocupação. Tem muitas pessoas que estão preocupadas. Acha que Deus prometeu e não pode cumprir. Acha que Deus promete e não vai cumprir nada. Mas saiba de uma coisa, Ele é fiel, Ele é poderoso para cumprir tudo o que Ele prometeu na sua vida. Quem quer o cumprimento de Deus, levante a mão e fale: eu quero, eu quero, eu quero. Jeroboão começa a inventar. Tinha tudo para alcançar a bênção de Deus. Tinha tudo para alcançar prosperidade, alcançar novos reinos, novas conquistas, novas vitórias. Mas ele começa a inventar. A pior coisa que tem é um crente que inventa. Pior coisa. Mas o que tem de gente inventando por aí? Jeroboão começa a inventar. Primeira coisa que ele inventa: um bezerro de ouro. O que um bezerro de ouro tinha a ver com as promessas de Deus? O que um bezerro de ouro tinha a ver com as promessas de Deus tinha feito para ele? As invenções humanas, os trajetos humanos, que muitas vezes nós inventamos, nos prejudica muito. Inventamos tantas coisas. Inventamos nova família, inventamos novas maneiras de agradar a Deus, inventamos tantas coisas. E Jeroboão foi essa pessoa que inventou. Ele inventou tantas e tantas coisas. Também, ele podia ter falado assim: não, eu tenho na história alguém que me dá condições de eu fazer isso, me dá estabilidade para eu fazer isso. Também o primeiro sacerdote fez um bezerro de ouro. Eu fico pensando assim, no meu coração: o que eu tenho a ver com o pecado do meu pai? O que eu tenho a ver com o pecado dos meus passados? Meu avô nasceu católico, minha mãe nasceu católica, meus avós nasceram católicos. Só porque eles são católicos, eu não tenho que ser católico. Só porque os meus passados foram espírita, eu também não tenho que ser espírita. Só porque eles foram beberrões, adúlteros, eu não tenho que ser isto. Porque a maldição foi quebrada. Eu não posso basear no meu passado,
nos meus ancestrais. Não posso basear na minha geração passada para traçar o meu trajeto diante de Deus. E tem muitas pessoas que traçam trajetos na vida dele, baseando no pai dele, na mãe, no avô, no tataravô. Errado. Eu sou nova criatura em Cristo Jesus. Aleluia. Eu sou nova criatura. Eu sou nova criatura. Meu pai até hoje não aceitou Jesus. Mas se ele não aceitou, eu não tenho muita coisa a ver com isso não. O importante é que Deus está fazendo uma grande obra. Inventa. Inventou um bezerro. Tem muitas pessoas que estão inventando. Ele inventa o passado. Poxa, meu avô também foi espírita, eu também tenho que ser? Não, meu querido. Sabe por quê? Porque Deus não quer isso para você. Deus quer o melhor para você. Fala para o seu irmão assim, ó, Deus quer o melhor para você. Fala com ele. Jeroboão inventa outra coisa. Esta aqui eu vou te falar uma coisa para você. Tem muitas pessoas que fazem isso. Ele inventou o lugar de adoração. Antigamente, os lugares que eram usados para adorar, era a casa em Betel, o templo e o altar. A Arca da Aliança era um lugar de adoração. Mas ele inventa. Ele sai de uma cidade, vai para outra cidade e ergue um lugar de adoração. E eu pergunto para mim assim, quem disse que nós devemos adorar a Deus é só na igreja? Ele inventou, todo mundo tinha que ir para Betel para adorar. Todo mundo tinha que ir para Betel para se consagrar. Tem muitas pessoas que são assim, acham que tem que adorar a Deus é só no período do louvor. Tem muitas pessoas assim. Jeroboão inventa assim, o lugar de adoração a Deus é lá em Betel, casa de adoração. E todo mundo ia atrás dele, só para adorar a Deus em Betel. E tem crente assim também. Tem muitas pessoas assim também, que só adora a Deus na igreja. Em casa não adora a Deus, no trabalho não adora a Deus, com a sua vida não adora a Deus, no seu emprego não adora a Deus. Tem muitas pessoas assim, que só adoram a Deus no período de louvor. Tem muitos crentes que só adoram a Deus no louvor. E nós temos que adorar a Deus, meu querido, não é só com os louvores não, é com a nossa vida. É com a nossa vida. É com a nossa vida no altar. Quem quer ser um adorador nesta noite? Onde você quer adorar a Deus? Só na igreja? Eu acho que é muito pouco. Eu acho que meia hora de adoração é muito pouco. E quem disse que só o louvor que expressa a adoração a Deus? Eu não entendo muito de louvor não, mas eu sei adorar a Deus. Quem disse que é só através do louvor que é uma maneira de adorar e de exaltar ao nome do Senhor? A melhor exaltação a Deus é com a minha vida no altar. Eu não sei cantar nada. Não sei um sol, não sei um dó, ré, mi, fá, sol, lá, mi, dó, não sei. Não sei nada, nem nota musical. E vou falar mais profundamente para você ainda. Olha, nem os parabéns para você, eu tenho ritmo, harmonia e melodia. Mas eu sei adorar a Deus com a minha vida no altar. Eu sei adorar minha vida no altar. Não canto nada. Mas pergunta para mim o que é adoração que eu falo para você. É vida em santidade. Na presença de Deus. Aí Deus recebe. Deus olha para você e vê que você está andando, está adorando. Deus olhou para Jeroboão e viu que ele não estava adorando. Olhou para o povo de Judá, viu que não estava adorando. Quantas vezes você adora a Deus? Só no dia de culto de quarta-feira e de domingo? Não. Eu tenho que adorar a Deus 24 horas por dia. Porque Deus olha para mim e vê que eu sou merecedor da bênção dEle. E quem quer bênção nesta noite, levante a mão e fale, eu quero, eu quero, eu quero.
Outra coisa que ele inventa é sacerdote. Todos os sacerdotes tinham que ser levitas naquela época, todos. Mas Jeroboão inventou outra coisa. Ele falava assim: todos que pagassem mais e ofertassem mais, contribuíssem mais, tinham direito de ser sacerdote. Não é assim que a Bíblia ensina. Só que ele entrou por este caminho. Mas o que tem de gente entrando por um caminho errado, fazendo coisa errada, pensando que por ter muito dinheiro e muita fama, é sacerdote na casa do Senhor. Não é assim que a Bíblia ensina. Tem muitas pessoas e sacerdotes que já caíram há muito tempo. Falo sem medo de errar. E você não pode cair, meu querido. Você é um sacerdote, uma sacerdotisa na casa do Senhor. Faça tudo o que Deus está determinando para você, que você vai receber a bênção de Deus. Nós somos uns sacerdotes e sacerdotisas na casa do Senhor. Não é o dinheiro que faz com que nós venhamos a ser sacerdotes ou levitas na casa do Senhor. Não é a nossa fama. Não é a nossa fama, não é o dízimo nem a oferta, não. É a unção, é você aprender uma coisa, a você ouvir, andar, fazer e guardar o que Deus está determinando para você, porque você vai alcançar o melhor de Deus. Quem disse que para ser sacerdote, pastor, evangelista, tem que pagar mais, dizimar mais? Mas ele inventou isto. Quem pagasse mais, tinha o direito de ser sacerdote. E tem muitas pessoas que acham que têm o direito de ser sacerdote, de ser pastor. Engano. Quem faz isto é Deus. Fala assim: quem faz isto é Deus. Quem quer que Deus faça isso na sua vida, levante a mão e eu falo: eu quero, eu quero, eu quero. Preste atenção. Preste atenção que eu vou falar com você. Se você não tiver capacidade nenhuma, Deus pode fazer com você. Ele pode. Ele levantou as Déboras passado e pode levantar hoje. Levantou os apóstolos, os profetas, e até hoje Ele pode levantar. Você pode ser, aparentemente, o que você pensa que não tem condições. Mas é com você que Deus conta. É com você que Deus conta. Fala para o seu irmão assim: é com você que Deus conta. Fala com ele, com ela, fala. É com você, fala mesmo, acho que ela não entendeu não. Ele inventa outra coisa. 4 coisas de invenções na vida dele. Ele inventa as festas de Deus. Tudo isso porque não ouviu, mas não praticou, não andou, não fez, não guardou. Começa a inventar. Ele acha que para receber o melhor de Deus, ele tem que ir no monte todos os dias. Ele acha que para receber o melhor de Deus, ele tem que fazer coisas e mais coisas, sem direção de Deus. Sabe o que está fazendo? Coisas sem direção de Deus, enquanto Deus já tinha traçado para ele a direção. Deus já tinha traçado para ele a direção. Mas os inventos dele atrapalhou a vida dele. Tem muitas pessoas que Deus traçou o caminho para ele, e a minha alma chora de tristeza, porque Deus traça trajetos para pessoas, mas no meio do caminho eles inventam. No meio da trajetória eles inventam e criam. Tem muitas pessoas que Deus já traçou, já mandou o caminho para ele, mas no meio da trajetória ele inventa. Nova família, ele inventa novos planos, novos jeitos, novas maneiras, novas visões, novos rumos para ele, para ser abençoado. Ele não é abençoado. A sua família sofre. As invenções dele trouxe sufoco para a vida dele. Por ele não fazer aquelas coisas ali, a família dele sofreu. Tem muitas pessoas que trazem sofrimento para a família, e a família dele morre no campo de batalha. Nós vivemos, meus amados, em campo de batalhas. Nós vivemos constantemente em batalhas, em lutas, em guerras.
Mas a minha família, ela não pode morrer e perecer por causa de mim. O meu lar não pode ser destruído por causa de mim. O seu lar não pode ser destruído por causa de você. Se tiver de ser destruído, que seja por outro, mas não por causa de você. Você é um sacerdote, você é um líder, você é ungido, você sabe ouvir a palavra e cumprir, andar na lei do Senhor, fazer o que Deus está mandando e guardar a lei do Senhor. Deus olhou para Salomão e falou assim: Salomão, pega a minha palavra, guarda ela no teu coração. Mas Salomão não quis, e Jeroboão também não quis. Quantas pessoas Deus fala com ele: ata a minha lei ao teu pescoço, anda com ela e medita nela de dia e de noite. Mas eles não cumprem a palavra de Deus. Como diz um bispo antigo: o meu coração nada em lágrimas, porque vê Deus falando. Está diante de um espelho. Acaba o culto, ele esquece do espelho, vai embora, esquece o que Deus falou, não cumpre a palavra, não guarda a palavra, não anda a palavra, não faz o que Deus está mandando. Ele está diante do espelho. Olhe para aquelas palavras, é o espelho. É a sua vida, é o seu rumo, é o seu caminho, é o caminho da vitória, da prosperidade, da bênção. É um espelho colocar diante da igreja. Acaba o culto, é necessário você lembrar desse espelho, da sua face, do que você está aqui. Por isso que ele recebeu tantos nãos. Deus quer falar sim para mim e para você nesta noite. Deus não quer falar não, porque se nós estamos em campanha, e eu também estou em campanha, é para receber o melhor de Deus. Mas para eu receber o melhor de Deus, eu tenho que ouvir, praticar, andar na lei, fazer o que Deus está mandando e guardar a palavra no meu coração. Estamos diante de um espelho nesta noite. E eu não posso sair daqui e esquecer a minha fisionomia. Eu não posso sair daqui e esquecer que Deus está falando comigo nesses 4 últimos meses. Para eu receber, eu tenho que me aprumar diante de Deus. E Jeroboão matou a sua família por causa das suas invenções, dos seus trajetos errados. Tem muitas pessoas que matam a sua família. Conheço homens que já matou a sua família. Conheço mulheres que já matou a sua família por causa das suas invenções e dos seus trajetos errados. E você também deve conhecer algumas pessoas assim. Você deve conhecer algumas pessoas assim. Talvez a sua própria família. Por causa da invenção de alguém na sua casa, a sua família está destruída, está arruinada. Jeroboão vai enfrentar outro grupo de guerra, 800 contra 400. E morre naquele dia mais de 500 mil de pessoas. Morre naquele dia. Famílias, amigos, todos morreram por causa do pecado de um homem. Os pecados de Jeroboão mataram a família dele. E quero dizer para você e para mim nessa noite, os nossos pecados podem matar a nossa família. E podem impedir o melhor de Deus acontecer na nossa vida. O meu pecado e o seu pecado pode impedir Deus operar maravilhas e abrir portas e janelas para nós. O nosso pecado pode impedir, se nós não ouvirmos e praticarmos, se não andarmos, se não fazer o que Deus está mandando fazer, e se não guardar, seremos prejudicados, e a nossa família, ela pode sim morrer. E tem muitos casamentos que são destruídos porque não ouviram e não praticaram, não andaram, não fizeram e não guardaram a palavra de Deus. Deus está querendo responder sim para mim e para você nesta noite. Quando eu falo assim de andar, eu me lembro de Abraão, me lembro também de Isaac, me lembro também de Jacó. Quando eu falo de ouvir, andar, fazer e guardar, eu lembro desses grandes profetas de Deus.
que aprenderam a ouvir, a andar, a fazer e guardar grandes homens de profetas de Deus, que Deus levantava eles, porque sabia cumprir a palavra de Deus, guardar, fazer e andar no caminho de Deus. Lembro também do meu grande amigo profeta Jó, que ninguém pode acusar a vida dele, porque ele era homem íntegro, sincero, reto, temente a Deus, e desviava-se do mal, sabia andar. Agora tem gente que não sabe andar, ele procura o mal. Tem gente que não sabe andar diante de Deus, ele procura prostituição, engano, mentira, adultério, ele não sabe andar. E ele faz tudo ao contrário daquilo ali. Ele não sabe andar. Aí ele perde a família, perde o negócio, perde o emprego, perde isto, perde o filho para as drogas, perde a filha para a prostituição. É só perca, perca. Aí ele pede a Deus e Deus fala: não vou te dar.